Este programa é livre para todos os públicos. Se você trouxe a palavra de Deus contigo, por favor, tome em São João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. A palavra nos fala: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Você pode acolher aplaudindo a palavra de Deus. Jesus deixou muito claro aqui para todos nós, para a sua igreja, que a vida do cristão é uma vida de combate, de luta. Ele mesmo, durante todos os anos que se colocou na história, ele combateu, mesmo que ele não tinha essa necessidade. Em Jesus não havia pecado, em Jesus não havia más inclinações, porque não havia o pecado original nele, não havia essa inclinação ao pecado, mas ele quis viver uma vida de entrega, de luta, de mortificação, de combate espiritual, de combate aos demônios, ao mundo. Todos os combates que nós somos chamados a viver, a combater. Há uma frase de Leão XIII, que ele diz que o cristão nasceu para o combate. Diga aí para a pessoa do lado: você nasceu para o combate. O tempo em que nós vivemos não é um tempo de facilidades, de lazer, de prazer. É um tempo para conquistar. Aliás, é um tempo muito curto. Alguns anos apenas que nós temos para lutar. Lutar para quê? Lutar contra quem? O cristão nasceu para combater o quê? Primeiramente, devido ao pecado original, nós precisamos combater, lutar contra a nós mesmos. O pecado deixou uma ferida em nós. O pecado deixou uma inclinação ao pecado, uma inclinação desordenada pelo prazer. Então a primeira luta, o primeiro combate que precisamos entrar de cheio, lógico, nós vamos entender que é a graça de Deus que vai nos fortalecer, mas esta é a nossa posição combatente, porque precisamos lutar contra aquilo que a carne pede. Nós somos chamados a viver no Espírito, a viver na parte superior da alma. Somente que, devido a essa inclinação que nos puxa para baixo, que exige de nós esforços contínuos,
que pede a todo instante pelo prazer, pela comodidade, por uma vida fácil, uma vida sem sacrifícios. É preciso então algumas decisões por parte de cada um de nós. Lógico, acima de tudo, contar com a graça de Deus, mas é preciso ter isso como ciente na sua mente, na sua inteligência, no seu entendimento, que nós estamos aqui para lutar. Acorda a pessoa do lado, olha, você nasceu para a luta. Hoje nós vemos uma geração muito fraca, gente. Uma geração que tem medo do sofrimento. Uma geração que a todo custo quer se livrar dos sacrifícios, não quer uma vida de sacrifício. De mortificação, nem pensar. De morrer para si mesmo, jamais. A virtude da abnegação nem conhece, nem tem conhecimento do que é isso. Aquilo que Jesus disse que para segui-lo primeiro precisa renunciar a vós mesmos, morrer para a nossa vontade. Mas nós não queremos morrer para nossas vontades. Nós somos escravos dos nossos gostos, dos nossos caprichos, das facilidades. Nós não queremos viver como Cristo viveu. Nós não queremos viver a luta diária. Queremos as facilidades. Nunca vamos ser felizes dessa maneira. Porque o nosso chamado é para o combate. Lá no Antigo Testamento, no livro do 2 Reis, narra-se a história de um valente guerreiro, Naamã. Esse homem versado na batalha, um grande general, que não tinha medo do combate, não tinha medo de morrer. Combatia pelo povo, combatia pelo seu rei. Sabia morrer diariamente para suas vontades. Por isso Deus deu muitas vezes vitória a partir dele, através dele. Naamã, apesar de tudo isso, esse homem versado no combate, experimentado nos combates, vitorioso, ele que deu a vitória ao exército do rei da Síria, Naamã, ele contraiu a doença, uma doença, a lepra. Naamã se tornou leproso. Apesar disso, você não vê Naamã se colocando como vítima, se escondendo atrás da doença. Muito pelo contrário, ele continuou na ativa, continuou combatendo, continuou defendendo os interesses do seu rei, mesmo que custasse a sua vida. Quantas vezes nós nos escondemos diante de tantas coisas da nossa vida? Damos desculpas. Damos desculpa para não precisar lutar, para enfrentar as nossas más inclinações, para enfrentar aquela tentação. Aí caímos naquela velha desculpa, eu nasci assim. Sim, você nasceu pecador, é verdade. Todos nós somos pecadores, todos nós somos fracos. Lepra
nos estudos dos santos padres da igreja, eles, quando dizia lepra, simbolizando sempre o pecado. O pecado é a pior doença, é a pior enfermidade da face da terra. E nós somos pecadores. Nós somos este Naamã do livro de 2 Reis. Trazemos essa lepra em nós. Trazemos as consequências do pecado original. Por isso que o cristão, ele só pode estar na luta. Cristão que não luta já está derrotado. Cristão que não se coloca no combate contra a sua carne, contra a concupiscência, já é um cristão derrotado. Se nós somos daqueles cristãos que, quando erramos, quando pecamos, ficamos dando inúmeras justificativas, ao invés de enfrentar diante de Deus, se humilhar, de que realmente eu sou um pecador, eu sou um leproso, mas eu sou um combatente, eu quero combater, eu quero a graça de Deus na minha vida, eu quero a força do Espírito Santo, e suplicar a Deus, porque o miserável é aquele que suplica, o humilde é aquele que pede a Deus, que reconhece, porque ele se conhece, e reconhecendo, ele vê o que ele é. Nós somos leprosos, nós somos fracos, meus irmãos, nós somos miseráveis, um nada, nós somos um nada. Olha para o nada do lado aí e fala assim: oi, tudo bem contigo? Tudo bem, Naamã? Você está ao lado de um leproso, de um pecador. Vocês estão olhando, você que está aí na sua casa, vocês estão olhando para um grande pecador, pequeno no tamanho, mas um grande pecador, um miserável. Mas quando diante de Deus caímos prostrados, reconhecendo a nossa miséria, como aquele leproso do Evangelho, que teve a coragem de chegar próximo de Jesus, e diz que ele cai de joelho, e diz para ele: se queres, podes me curar. Se reconhecemos que somos esse fraco, que somos necessitados de Deus, que somos necessitados da graça de Deus, Deus vem em auxílio, Ele dá a sua força, Ele dá a coragem que nos falta, Ele nos dá a virtude da paciência para enfrentar situações de sofrimentos físicos ou morais que a divina providência permite chegar em nossas vidas. As tentações, as provações, Deus vem o socorro e fortalece. Ele dá o espírito de sabedoria, Ele dá o discernimento para saber escolher, o dom do conselho. Ele coloca gratidão na nossa alma para, ao invés diante das provas e tribulações, ficar murmurando e reclamando, mas louvar a Ele, viver da fé, e não viver do sentimento, das emoções, das paixões desordenadas. A vida do cristão é uma luta. Ao acordar, eu já sei que começa uma batalha, muitas vezes no sono. Quantas vezes que eu sonhei com o demônio que estava me pegando, atacando, ele não dorme.
Mas ao levantar, já entrego a vida a Deus, já consagro aquele dia, as obras, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações. Já me coloco debaixo da proteção poderosa da Virgem Santíssima. Clamo e peço a intercessão e a ajuda do meu anjo da guarda. E hoje nós ouvimos na pregação da irmã sobre o anjo. Porque eu sei que eu sou fraco. Porque eu sei que eu sou um necessitado da graça de Deus. Então por isso eu me coloco como esse leproso. Esse que necessita. Senhor, se Tu queres, podes realizar em mim. Podes me curar, Senhor. Podes purificar-me, Senhor. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Diga assim: eu sou fraco, mas o nosso Deus é poderoso. Você pode aplaudir o nosso Deus. Aqueles que contam com Deus e não contam consigo, esse pode todas as coisas. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é por mim, eu sou fraco. Entramos no combate não contando com nossas forças, porque nós não temos. Aqui está o segredo dos santos, porque eles se tornaram santos. Porque diante de Deus eles reconheciam nada, a fraqueza, a limitação, a inclinação ao mal. Conhecia as concupiscências, as suas paixões, a paixão dominante que cada um deles tinham. Santo Agostinho sabia que ele tinha uma inclinação fortíssima à vaidade. Então ele lutava contra o espírito de soberba, o desejo de se colocar, de se mostrar, do exibicionismo, de tornar famoso. Aceitava as correções. São Francisco de Sales tinha a paixão dominante da cólera. Ele sabia que ele tinha que lutar contra esse homem velho. E como ele lutou? Como ele entrou no combate, não cedendo essa paixão desordenada. Quando ele morre, e ao examinar seus pertences, as suas pertences, ao ver a escrivaninha dele, viram que havia saído lascas. Ele lascava com as próprias unhas, todas as vezes que a cólera vinha. E ele morre e se torna o santo da mansidão, porque ele sabia que ele estava num combate. Um combate primeiramente consigo mesmo. Você precisa em Deus aprender a se conhecer, a ver a sua paixão dominante, a sua fraqueza. Mas para isso você precisa entrar no combate. Você precisa todas as noites fazer o exame de consciência, para que Deus te dê o autoconhecimento, para você não continuar vivendo de ilusão, de fantasia, achando que é o super-homem, a mulher maravilha. Quando nós contamos com a força de Deus, eu posso, como salmista, Salmo 107, se eu não me engano, com Deus faremos proezas. Diga para você mesmo: com Deus farei proezas. Vocês sabem o que é proeza?
Com Deus você pode fazer. Com Deus você pode tornar um homem casto, uma mulher casta. Com Deus você pode tornar humilde, obediente, orante, um homem espiritual, uma mulher espiritual, crescer na virtude da piedade, crescer na fé, na esperança, na caridade, se tornar um homem santo ou uma mulher santa. Para nós, se olharmos para nós, lógico que é impossível até mesmo de se salvar. Lembra quando Jesus fala da situação, mas o homem, como vai ser salvo? Pedro fala, mas os apóstolos perguntam, então para o homem é impossível se salvar. Jesus falou, sim, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode nos salvar, Deus pode nos santificar. Pode aplaudir essa verdade. E é a vontade de Deus. Nós entramos numa batalha, num combate para a vitória, para vencer. Vencer significa chegar à vontade de Deus, que é a santidade, para um dia entrarmos na vida eterna. Por isso que vale a pena e por isso é importantíssimo esse combate. Se diz de salvação, se diz de conquistar a vida eterna, meu irmão e minha irmã. Pare de lutar para conquistar as coisas desse mundo que vai passar. Para de dar a vida pelas coisas materiais. E comece a buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Buscai as coisas do alto. É verdade que a tua vontade, a tua carne quer as coisas de baixo, mas é luta, é dizer não. É dizer não para a tua vontade, para os teus gostos, os teus caprichos. É esse combate, meu irmão. Esse combate depende da tua salvação. Essa luta que você, ao ser batizado, você foi convocado pelo grande general, que é Jesus Cristo, para esse exército cristão. Olha para o combatente do seu lado e aplauda essa pessoa que está aqui hoje. Somos leprosos, mas somos valentes guerreiros. Somos fracos, mas não contamos com a nossa força, contamos com a graça de Deus. Aliás, sem a graça, meus irmãos, nada podemos. Nada podemos. Eu dizia que por causa do pecado original, a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu para conhecer a verdade, ela ficou obscurecida. Incapaz de conhecer a verdade. A nossa vontade, que foi dada por Deus para amá-lo, para amar a verdade, também enfraquecida, ficou incapaz de escolher entre o bem. A nossa razão, meu irmão, a nossa razão ficou ferida na sua capacidade de conhecer a verdade, de amar a verdade. As paixões ficaram desordenadas, impedindo de buscar a vontade de Deus. Somos fracos, nos tornamos escravos dessas paixões desordenadas. É por isso que a vida do cristão agora se torna uma luta, uma batalha. Eu preciso lutar contra esses inimigos. Primeiramente, o inimigo que sou eu, que é a minha carne ferida, a minha natureza ferida pelo pecado.
Esse homem velho que não quer perdoar, esse homem velho preguiçoso que não quer rezar, que não quer buscar a Santa Missa, por causa do orgulho não vai diante do sacerdote e chora os seus pecados, e aborrece porque pecou, por causa da soberba, por causa do orgulho. Eu preciso lutar contra esse homem velho que teima, e essa luta será até o último dia da nossa vida, até quando o dia que Jesus chamar. Essa luta vai continuar, mas nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa peleja. Deus deixou a graça por isso. Aqueles que contam com a graça de Deus, aqueles que se colocam na presença de Deus e suplica a sua graça, Ele não vai negar. Jesus não nega. Por isso a importância da vida de oração. Eu não vou adentrar porque eu vi o tema que a irmã vai estar pregando amanhã sobre isso. Mas por isso que a oração, ela precisa fazer parte na sua vida. Não dá para entrar numa batalha espiritual com armas puramente humanas. Armas espirituais para um combate espiritual. E a oração é uma grande arma, uma importante arma. Sem oração, não há graça atual. Sem oração, não há graça atual. E sem a graça atual, não há atos sobrenaturais. Você não cresce na sua vida espiritual, na santidade. A sua vontade não fortalece para vencer as tentações e escolher o bem, escolher a virtude. O próprio Jesus disse isso em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Repete comigo: sem mim. Não, vocês não repetiram, vocês foram à frente, mas tá bom, tá ótimo. Sem mim nada podeis fazer. Foi o próprio Jesus que disse isso. Jesus está dizendo: sem a minha graça não podes nada. A única coisa que podemos é ser derrotado, é cair no pecado, é ceder à tentação, é deixar o homem velho reinar. Por isso da vida de oração. A necessidade da oração é baseada justamente na necessidade que temos da graça atual. Graça atual, teologicamente, é um influxo da graça de Deus, é uma ação de Deus transitório, para capacitar o homem em todos os atos sobrenatural. Se o Espírito Santo não dar essa graça, para iluminar a inteligência, e a inteligência conhecer a verdade, e a vontade fortalecer e amar essa verdade, não tem como crescer na santidade. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo assim, olha: se não viver na minha amizade, se não crescer na intimidade com o Senhor, não podemos nada. Vamos continuar uma vida de escravidão, de um povo derrotado, de um povo triste, de um povo pessimista, de um povo murmurador, aqueles cristãos que reclamam de tudo, diferentemente de vocês, tá bom? Mas aqueles outros cristãos que reclamam de tudo, de tudo. Eu sei que vocês não reclamaram de fila, não reclamaram nada disso, mas tem outros que reclamam de tudo. Pecado contra Deus,
pecado contra a providência de Deus, reclama se Deus permite uma doença. Ao invés, com os olhos da fé, de ver que é uma ação de Deus, que é Deus que te visita, não, já começa a cair na tristeza, na reclamação, desistir de tudo, desiste de Deus, desiste da vida de oração, desiste da Santa Missa, se acovarda. Se não crescermos na intimidade com o Senhor, iremos continuar escravos, e você não nasceu para ser escravo, você nasceu para a liberdade, você nasceu para ser livre. Um combatente se torna livre. É esse o nosso chamado. Deus nos deu a graça. Deus não somente isso, Ele vem e alimenta, Ele fortalece, Ele quer multiplicar essa graça, Ele quer fazer essa graça. Mas espera um pouquinho. Para falar de amizade com Deus, pressupõe a graça santificante. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo de vocês, de você também, meu irmão e minha irmã. Só pode falar de amizade com Deus se estiver em estado de graça. Não há amizade, não tem como crescer na santidade de vida se não estiver em estado de graça. Se não deixar o pecado mortal, se arrepender e buscar o confessionário. Cuidado com esse negócio de confessar sozinho. Tome muito cuidado com isso. Via de regra, eu preciso me arrepender e dizer o meu pecado diante do sacerdote. Me humilhar diante do sacerdote. Me acusar diante do sacerdote, para que haja a verdadeira absolvição, e eu recupere a graça santificante, e aí sim eu posso falar de amizade com Deus. Sem a graça, a alma se torna inimiga do Senhor. Eu sei que muitos não querem mais pregar sobre isso, e muitos católicos não querem ouvir essa verdade. Não se fala de amizade com Deus sem a graça santificante. E se por desgraça eu perdi, eu preciso me arrepender e procurar a confissão para recuperar essa graça. E aí sim entrar na amizade com Deus. E não somente isso, crescer nessa amizade. Crescer nessa amizade. Crescer no amor a Jesus, por essa vida de luta, de entrega. O cristão não pode dormir, não estou falando dormir à noite e descansar. O cristão precisa viver constantemente na vigilância, porque a luta continua. Se você pede, você recebe. Não foi Jesus que lhe prometeu isso, lá em Evangelho de São Mateus, capítulo 7? Pedi. Vocês são doutores em Bíblia já sabe tudo. Buscai, batei. Nem precisava estar pregando para vocês conhecem a palavra. Agora precisa viver a palavra. Eu preciso pedir, por isso que eu preciso ter vida de oração, para que o Senhor envie a graça, e enviando a graça, me torna capaz de amá-lo, me torna capaz de amar o irmão, me torna capaz de amar o inimigo, de rezar por ele, de orar por aqueles que nos perseguem.
nos capacita a enfrentar toda situação de dor, todo sofrimento físico e moral, toda provação que Deus envia ou permite que chegue até a nossa casa, sem reclamar. Eu não posso esquecer disso, que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu preciso da graça de Deus, e somente unidos a Deus que eu posso vencer o combate. Somente unido a Jesus que eu posso vencer a batalha. Diga para o teu irmão, para a tua irmã do lado: você é fraco, é verdade. Não tenha vergonha, não, diga com: você é fraco, meu irmão, você é uma fraca, minha irmã. Agora vai dizer uma outra verdade: mas o nosso Deus é forte e poderoso. Pode aplaudir o nosso Senhor. Aqueles que esperam em Deus, diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças. Oh, glória! Nós precisamos crescer nessa amizade, estar unido a Deus, estar cada dia mais na presença de Deus, buscando essa intimidade, lutando contra o pecado, aliás, lutando contra os 3 inimigos da nossa alma: a carne, já disse bastante, o mundo e o demônio. Mas como eu posso vencê-los, se não for estando unido a Jesus? Agora em outubro, terei a graça, a canção nova, vai ter um novo lançamento, meu 4º livro, no mês de outubro, no acampamento de cura e libertação, cujo título é Amizade com Deus, Proteção contra o Mal. Se eu tornar amigo de Deus, eu não preciso temer o demônio. É Ele que precisa temer o cristão que eu sou de verdade. No subtítulo desse livro está assim, uma frase de São João da Cruz: que o demônio teme a alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus. O segredo da vitória nessa batalha é crescer na amizade de Deus, é cooperar com a graça todos os dias, para que nos conformemos a cada dia com o Cristo. Deixar que Cristo cresça e eu diminua, como João Batista. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí eu posso dizer para você que a batalha está no papo. Já está ganha, meu irmão e minha irmã. Porque é Deus que vai combater por mim. Mas isso não é de forma mágica. Cristãos, deixa eu dizer, pare de buscar a solução fácil. Cuidado com determinadas pessoas que põem a mão na sua cabeça e já está tudo resolvido. Tome muito cuidado com isso. Cuidado com as simpatias, cuidado com o ocultismo, cuidado com fórmulas mágicas que resolve. Não, nós somos da luta. Só veremos a vitória
vitória se tivermos a coragem de mergulhar nesse combate, mas eu não estou sozinho, porque Jesus Cristo já venceu por mim. Ele disse: coragem, eu venci o mundo. Eu conto com a graça, você precisa contar com a graça. Assim como a oração, ela é importantíssima, que a irmã amanhã vai falar sobre a oração. A virtude da mortificação é imprescindível nesta batalha. Aliás, os doutores da igreja deixam grandes ensinamentos. Eles falam que oração sem mortificação é enganação. Não há oração verdadeira. A vida do cristão, ela precisa ser uma vida mortificada. Qual é a finalidade da virtude da mortificação? Primeira coisa, a finalidade é a união com Deus. Nós não estamos falando de unidade, de união com Deus, de amizade com Deus. Se você quer crescer na amizade com Deus, você precisa clamar ao Espírito Santo para te tornar um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã mortificados. Que luta contra aqueles desejos pecaminosos, ilícitos. Mas para isso é preciso de tempos em tempos mortificar naquilo também que é lícito. Saber dizer não à vontade, ao capricho, aos desejos. Saber oferecer a Jesus essa mortificação. A mortificação é um dos melhores meios de preservar-nos do pecado. Por quê? O que nos faz cair em tentação é o amor ao prazer. O prazer em si não é mal, mas o prazer não pode ser a finalidade, o fim. O prazer é um meio que Deus deu para realizar determinadas tarefas, como o trabalho. Quando você gosta daquele trabalho, você faz por amor a Deus, lógico que o trabalho te dá um certo prazer, mas você não trabalha por causa do prazer. A finalidade é para santificar, a finalidade é para a glória de Deus. Você não come ou bebe para matar, para ter prazer. Você come, como São Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você come com essa intenção, glória, para agradar a Deus, para melhor servi-lo. Por que o cristão, o homem e a mulher casado com matrimônios, que fecham a vida, que não querem ter filhos, estão desagradando a Deus? Porque o sexo só tem uma finalidade aí, é o prazer. E a finalidade do sexo não é o prazer. Existe o prazer, mas ele é um meio. Qual é a finalidade de um casal cristão? Na sua relação sexual é a parte unitiva, mas procriativa, aberto à vida. Está vendo como nós amamos o prazer pelo prazer? A mortificação, ela vem para colocar ordem nessa sensualidade em nós. Por que caímos na tentação? Porque temos amor ao prazer ou temos horror ao sofrimento. Ninguém quer sofrer. Essa virtude que é de um grau elevado, o amor ao sofrimento, precisamos pedir a Deus e crescer nesse amor. Mas aí o cristão está com uma dorzinha de cabeça, já quer tomar remédio.
não sabe oferecer. Hoje os cristãos estão tudo amedrontados, com medo de ficar doente, medo da morte. Se está com medo da morte é porque a sua vida ainda não está regularizada. Você precisa colocar ordem na tua vida. Tem medo de tudo. Tem medo do sofrimento, tem horror ao sofrimento. E qual foi o caminho que Jesus nos ensinou? Por isso que a virtude da mortificação, ela preserva-nos do pecados futuros. Essas duas tendências são combatidas pela virtude da mortificação. Lembre-se que a finalidade da mortificação é a união com Deus, porque a sua carne não quer se unir a Deus. Então é preciso praticar a mortificação. Se você quer crescer na vida de oração, você precisa praticar a vida de mortificação. O que Jesus disse, se o teu olho te faz cair, te faz pecar, o que Ele disse? Arranca, não é para você ficar sem o olho não, pelo amor de Deus, não é para arrancá-lo, é para você mortificar. É para você saber que determinado objeto te leva ao pecado, você tem que desviar o seu olhar. É a mortificação dos sentidos, meus irmãos. É a luta. Eu dizia que o cristão nasceu para o combate. Não é para ficar sentado no sofá assistindo televisão, não. Não estou dizendo que você não vai sentar e assistir a canção nova, não é isso. Eu estou dizendo que você não é uma vida boa, uma vida de piquenique que você nasceu, não. Você tem que praticar, você tem que mortificar. Por quê? Lembra da desordem que o pecado deixou em nós? Das paixões desordenadas. Os nossos sentidos querem prazer, quer comodidade. Então você tem que começar a mortificar o que você costuma ouvir. Não só os pecados não pode nem ouvir, coisas erradas nem pensar, mas até coisas boas que você não tem necessidade, oferece, mortifica. A sua língua, o Padre Léo que dizia, né, que tem pessoas que quando morrer vai precisar de 2 caixões, né? Um é para o corpo, o outro é para a bendita da língua, assim, ó, parece um tapete. Fala mal de todo mundo. Reclama do calor, reclama do frio, reclama se faltou sal na comida, reclama se tem sal demais na comida. Reclama de tudo. Não quer sofrer. Não quer oferecer. Se a água não está do jeito, nossa, que água quente, a água está ruim. Eu conheço pessoas que estão com o ar-condicionado ligado um dia de verão e está reclamando do calor. Não é o seu caso não, viu, meu irmão, que está abanando aí não, tá? Aqui não tem ar-condicionado, né? Mas eu conheço pessoas cristãs. Está com o ar ligado e está reclamando que está calor. Não sabe calar. Não sabe oferecer. Não quer mortificar. Porque não quer vida difícil, não quer amor, não quer amar o sacrifício. Quer a vida de prazer mesmo, de comodidade, de conforto, de facilidades. Como esse cristão vai chegar à vitória? Não terá vitória. Precisamos, o paladar, nem vou falar de paladar para vocês hoje. Meus irmãos, eu vou pregar nos retiros, o que eu mais vejo as pessoas comer o dia inteiro nos retiros. Toma o café da manhã, não é pouco pão que eu vejo comer não. Aí tem um intervalo das 10 horas, come de novo, engole um monte de coisa.
Aí no almoço faz aquela montanha que parece a Serra da Mantiqueira. Já viram a Serra da Mantiqueira aqui? Que desaparece o cidadão do outro lado. Aí à tarde um docinho, biscoitinho, tudo fora de hora. Não sabe oferecer, não quer mortificar o paladar. Aí depois não sabe porque está doente. Está com problema no coração, está com problema de diabetes. Eu sei, comeu um caminhão de açúcar. Então a vida do cristão diga para a pessoa do lado: não esqueça, meu irmão e minha irmã, a tua vida é um combate. Você está cansado até para dar esse recado para a pessoa do lado. Gente, está morrendo, olha, a tua vida é um combate, mas você está fraco. Combate, meu irmão, minha irmã, diga para a pessoa do lado: a sua vida é um combate, mas é um santo combate. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Podemos nos unir também, é que não me falta tempo, mas o meio eficaz é a vida sacramental. Católicos, você precisa dar a vida pela Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Você precisa dar essa alegria ao coração de Cristo, de buscá-lo. Ele que se dá, Ele que veio como remédio, Ele se dá como alimento. Ele vem alimentar essa miséria que sou eu. Mas eu não aproveito, me faltam as disposições para que toda a graça que Ele quer derramar na Eucaristia. Mas me falta o fervor, me falta o desejo, me falta uma preparação, me falta o recolhimento, me falta o silêncio. Me falta a humildade para recebê-lo, a reverência. Não dou tempo na ação de graça. Como eu quero receber de Cristo essa força para o combate. Como eu quero crescer na amizade com Jesus se eu comungo mal, sem uma preparação, sem desejo, sem ardor, sem silêncio. Eu termino com ela, com a Virgem Maria, aquela que se tornou a melhor, a maior amiga de Jesus. Não existiu nesta terra, que é a Virgem Santíssima. Cresça, peça ao Espírito Santo um coração mariano, um coração apaixonado pela Virgem, porque ela vai te levar para o verdadeiro amigo que é Jesus Cristo, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar um pouquinho nesse minutinho que ainda resta. Daquilo que você ouviu, dê a sua resposta nesse primeiro momento agora. Dê a sua resposta, meu irmão e minha irmã. A música vai te ajudar. Tenha um coração grato a Deus. Deus te deu a existência, e não somente isso, Ele mantém a sua existência. Olha como Deus não para de pensar em você. Deus quer você um vencedor nas batalhas. Por isso Ele dá o Espírito, por isso Ele dá a Eucaristia, por isso Ele deixou sua mãe, por isso Ele nos deu os anjos, por isso Ele dá conosco em todos os momentos da palavra, nos irmãos, na oração. Levante os seus braços, vai agradecendo a Deus pela sua vida e por todo esse momento. Dizendo, Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos, nosso Deus, bendito sejais, Senhor.
Queremos, Jesus, nos erguer pela força da oração. Dá-nos essa graça, Senhor. Levanta seu braço. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Quero ouvir você cantando. Se eu orar, não resistirão ao poder de meu. Mais uma vez. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. E vai pedindo ao Senhor essa graça de sair desse acampamento motivado a retomar a sua vida de oração, a sua rotina de oração. Diga ao Senhor: eu quero, eu desejo. Inflama-me, Senhor, com teu Espírito. Dá-me a graça, Senhor, de organizar, de pôr em ordem a minha vida de oração, a minha vida com Deus, a minha intimidade convosco. Dá-me a graça, Senhor. Solte a sua voz. Vá pedindo ao Senhor: Senhor, organiza a minha vida de oração, para que eu possa tocar nas suas promessas, nas suas graças. Vem, Senhor, me faz um homem, uma mulher de oração, alguém que reza e não tem medo de se entregar. Dá-me essa graça, Senhor Jesus. Candabalariera, la malariera, la Maria, la balarie. Candabalaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balarie. Candalara, la Maria, lelerio. Candabalaria, la balarie. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão